Boa noite aos irmãos, graça e a paz do Senhor. Quero novamente agradecê-los pela oportunidade de estar aqui com os irmãos para meditar na sua palavra. Já estive pela manhã com os irmãos, uma grata oportunidade, e como eu falei, o pastor Waldenberg teve coragem de me chamar nos 2 períodos, e alguns fiéis vieram, retornaram à noite. Então, isso quer dizer que não foi tão ruim, né? Eu quero compartilhar com vocês a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Disse de manhã aqui que eu fui desafiado a falar com os irmãos dessa igreja nesse momento de aniversário na carta de Paulo aos Efésios. Então, hoje pela manhã, nós observamos os 3 primeiros capítulos. E hoje à noite, com a graça do Senhor Deus, eu quero compartilhar com vocês os 3 últimos capítulos. Então, deixa a Bíblia já aberta no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos discorrer sobre ela. Mas, como eu sei que alguns dos irmãos que estão aqui à noite não estiveram pela manhã, eu gostaria só de dar aqui um pano de fundo para que a gente possa continuar entendendo o que o apóstolo Paulo quis ao escrever a carta aos Efésios. Então, se você olhar dentro do programa que a carta de Efésios tem, ela é bem dividida. Ela é dividida em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos uma ideia mais da consciência cristã de quem é o Senhor Jesus, da sua obra e do grande mistério que é o Senhor Jesus. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo, agora que leva este povo a conhecer quem é Jesus, diz a este povo como se deve viver quem conhece Jesus. Então, rapidamente, para quem não estava aqui, Efésios capítulo 1, conhecendo a Cristo, percebemos que Ele é suficiente para nós. Não precisamos de nada mais, somente Cristo. Isso então nos leva à adoração. Efésios capítulo 2, conhecendo a obra de Cristo, percebemos que precisamos dEle. E isso nos leva à gratidão, porque sabemos que a sua obra na cruz foi aquilo que nos trouxe a redenção, como bem orou aqui a nossa irmã agora há pouco. Efésios capítulo 3, conhecendo então a reconciliação, quando Cristo faz de todos os povos um só diante de Deus e quebra a barreira de inimizade que existia entre nós e o Senhor. Então nós percebemos que nós devemos tudo a Cristo, e isso nos leva à rendição. Nós somos dele e vivemos para ele. Agora, a partir do capítulo 4, sabendo agora que o plano de Deus se cumpriu, e eu agora entendo que eu saí da morte, de uma posição desprezível, como diz em Efésios 2, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sabendo agora que o Senhor me tirou disso, e no capítulo 3, entendendo que Ele me colocou no seu corpo, e agora eu vivo no corpo de Cristo, e eu posso expressar a glória de Deus. O Senhor agora nos leva então a perceber que a partir do capítulo 4, orientado pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, nós devemos entender como viver esta nova vida, como igreja de Jesus, como aqueles que fazem parte do corpo de Jesus, como devemos viver esta nova vida. Então eu queria ler com os irmãos, só para basear o nosso sermão desta noite, alguns versos. Primeiro, capítulo 4, verso 1, onde o apóstolo Paulo escreve assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação
a que fostes chamados. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. A seguir o verso 21 até o verso 24, a palavra do Senhor Deus diz assim: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E por fim, o último trecho, Efésios 5, do versículo 18 até o versículo 21, quando a palavra do Senhor nos diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Percebemos então nesta segunda metade da carta que o apóstolo Paulo tem uma orientação muito direta a nós. Ele vai dizer no verso 1 que nós acabamos de ler: vivam, ou andem, no segundo a nossa versão, de maneira digna da vocação. Na versão NVI, há para nós: vivam de maneira digna. A expressão é essa. Andar é viver da maneira digna que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, nessa noite, eu queria começar primeiro vendo nesse texto que o capítulo 4 vai nos informar como nós devemos viver de maneira digna como igreja, ou na igreja, neste ambiente em que nós estamos aqui. Será que Deus quer que nós vivamos a vida eclesiástica, a vida do corpo dele de qualquer maneira? É triste e infelizmente é nítido que em nossa geração há um grande número de cristãos que veem a igreja simplesmente como uma parte da sua religiosidade. É perceptível que há uma geração que o evangelho não sai da sua religião, do seu momento devocional com os irmãos num culto, numa escola bíblica dominical. Nós estamos sofrendo com este povo que hoje em dia vive o evangelho exclusivo dentro do templo e vive fora do templo da maneira como bem se entende. E muitas vezes, por não saber viver o evangelho já não tem e não marca mais o dia a dia da vida de muitos irmãos. Inclusive, há muitos cristãos que já não se importam com a igreja. Não importa como a igreja está, não importa fazer parte da igreja, não se importam em celebrar a Deus com os seus dons e talentos. A igreja é simplesmente uma forma deles terem um momento social. Como é bom vir à igreja. Como é bom participar da cantina. Tem cantina aqui depois da igreja? Não tem? Poxa vida. Como é bom participar do momento da cantina após a igreja. Como é bom papear, tomar um café. Como é bom a gente conversar. E a expressão igreja para alguns hoje é simplesmente mais um clube social. E muitos cristãos hoje, eles escolhem a igreja da seguinte forma: não, eu vou até a igreja, mas eu vou escolher uma igreja que me favoreça. Uma igreja que tenha um bom ar-condicionado, que tenha boas cadeiras, que tenha um bom culto infantil, que tenha um bom louvor, que tenha um bom estacionamento, aonde eu vou entrar e vou me sentir muito bem.
Engraçado porque quando nós olhamos para a expressão da palavra de Deus, a igreja é o lugar onde Deus nos colocou para servir. E esta geração tem mudado a igreja. E hoje há uma geração que quer uma igreja que os sirva. Então, uma igreja boa é uma igreja onde todas as minhas necessidades básicas podem e certamente serão saciadas. Não é isto que a palavra de Deus nos diz aqui. O que o Senhor quer nos ensinar é que a igreja é o lugar onde Deus nos colocou para que vivamos para a glória dEle nela, para que frutifiquemos nela, para que sejamos mais inteiros neste ambiente. É engraçado, irmãos, porque as pessoas ainda acham hoje que podem ser crentes sozinhos. Tem muita gente hoje que não vai na igreja e diz, não pastor, mas lá em casa eu assisto o culto. Assisto até mais do que na igreja. Eu vou no R.R. Soares, depois eu vou na IURD, depois eu vou em tal. E aí vai passeando pela televisão e lá ele se sente crente. E lá ele se sente fazendo parte da igreja. Mas Jesus estabeleceu que a igreja é quando 2 ou mais estão reunidos num propósito, em nome dele. Nós estamos invertendo e corremos um risco nessa geração de nos perdermos como igreja do Senhor, de não entendermos os propósitos divinos de Deus para cada um de nós. E o propósito de Deus é que nós vivamos de maneira digna. Então Paulo começa a dizer para nós o seguinte: como se vive de maneira digna na igreja? Do versículo 1 ao 16 ele diz: nós vamos viver de maneira digna quando vamos perseverar ou preservar a unidade da igreja. Queridos, Deus ama a sua igreja. Deus trabalha na igreja para apresentá-la a si mesmo sem ruga, nem mácula, porém santa, perfeita, sem defeito. Deus quer levar o seu povo ao encontro de Jesus. E Ele faz isso trabalhando em nós e por meio de nós, para que haja essa unidade. Infelizmente, hoje em dia também nós sofremos muito com a perda da unidade. As pessoas já não se sentem uma com a outra. Elas estão cada dia mais se tornando isolacionistas. Só depende do meu eu. O que é bom para mim, o que se faz para mim e o viver para mim. Se o irmão está com dor de barriga, ema. Cada um com o seu problema, você sabe essa frasezinha. Agora nós estamos trazendo, infelizmente, essa categoria de vida para dentro do nosso contexto espiritual. Se o irmão então passa uma necessidade, problema dele. Cada um com as suas lutas, cada um com a sua cruz, não é assim que Jesus falou? Paulo diz que nós precisamos aprender a viver um pelo outro. A igreja precisa ser a expressão de um povo unido. Olha o que Paulo diz para nós em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Olha qual é a ideia de um povo que vive a fé da maneira como Deus quer que nós vivamos. Filipenses 1, 27 diz: vivei acima de tudo. Não é acima de alguma coisa, viu? É acima de tudo. Como? Por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Sabe quando é que você vai entender que você faz parte do corpo de Cristo? Quando você compreender que toda a sua história, tudo que é de melhor, tudo que é mais sagrado para você, deve fazer parte da sua vida com os irmãos. Deve fazer parte da unidade que você tem, que é espiritual.
Essas pessoas que estão sentadas ao seu lado são a sua primeira família. É com elas que você vai viver a eternidade no céu. E quantas vezes nós damos preferência às pessoas que não são da fé? E quantas vezes, irmãos, nós nos somos encontrados lutando contra a igreja, não perseverando na doutrina, não andando em unidade para a glória de Deus. Segunda coisa, para viver de maneira digna na igreja ou como igreja, é preciso viver santificando-se. Do versículo 17 até o versículo 24 do capítulo 4, Paulo vai nos orientar a isso. É também na igreja que somos colocados para a santificação. O primeiro ato de Deus em santificar é que Ele nos separou. Ele produziu um povo, Ele retirou esse povo, Ele colocou junto. E quando nós vemos a expressão do que é a igreja, a partir de Atos capítulo 2, nós vemos um povo que está todo o tempo juntos, em oração e aprendendo a respeito da palavra de Deus, como agora eles devem viver para a glória de Deus. Por isso, irmãos, que a igreja é tão importante. Por isso que o culto público é importante, por isso que a escola bíblica dominical é importante, porque é o lugar onde Deus vai nos ajudar a santificar a nossa vida. Nós precisamos ser santos lá fora, nós já vamos ver isso. Mas é aqui, quando nós abrimos o nosso coração para a transformação de Deus, através da sua palavra e da ação do Espírito Santo, que nós recebemos a condição de sermos santos para a sua glória. É interessante porque nesse momento o apóstolo Paulo vai dizer que ele está preocupado para que nós não vivamos alheios à vida de Deus. Dá para entender isso? Olha comigo o versículo 18, quando ele diz assim que aqueles homens, versículo 17 diz, os outros, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Mas não tem que ser assim conosco. Nós não podemos viver uma vida alheios à vida de Deus. E a vida de Deus se manifesta por meio da sua igreja. Deus não se manifesta por meio de outra coisa, irmãos. Deus deixou a igreja para ser o corpo, e o corpo é a manifestação da glória de Deus. Nós não podemos manifestar a glória de Deus se nós não estivermos ligados à igreja do Senhor. Santificando-se. Esse é o propósito de Deus para mim e para você na vida eclesiástica, neste ambiente em que nós estamos. Terceiro exemplo, dentro do contexto da vida eclesiástica, ele diz que nós devemos viver de maneira digna, sendo exemplos. Eu fico imaginando quanto de nós aqui hoje ficou grato pela oração da nossa irmã, 102 anos. Você viu como ela terminou a oração? Senhor, perdoa os meus pecados. O que você aprende com isso? Eu aprendi a humildade. Eu aprendi com a oração da minha irmã que ela é um exemplo para mim de alguém que conhece o Senhor Jesus e conhece a si mesmo. Quantas pessoas que estão ao redor de você aqui, que vivem nessa comunidade, que são exemplos em alguma coisa. O Senhor nos chama para isso. O apóstolo Paulo vai dizer a partir do versículo 25, quando ele diz, olha, vocês precisam deixar a mentira, vocês precisam irar e não pecar, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo então vai dando para nós alguns exemplos de como nós devemos levar a nossa vida, para que os irmãos olhem para nós e falem, olha, eu quero ser firme como este irmão,
Eu quero perseverar como este irmão. Eu quero vivenciar a Cristo como este irmão. Versículo 32 nos ajuda a entender que ele está situando isso dentro da igreja, quando ele diz: antes, sede uns para com outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Quantas vezes nós deixamos de ter relacionamento com os irmãos por coisas banais? E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo por nós não tem valor algum. Porque por qualquer coisa eu deixo de amar e perdoar o meu irmão. A igreja é um lugar de viver de maneira digna. E se vive de maneira digna quando nós obedecemos a palavra e somos exemplos uns para com os outros. Pergunta para você pensar: como tem sido a sua vida dentro do contexto da família da fé? Do corpo de Cristo, onde você está inserido? Como é que você tem sido exemplo para outros que estão caminhando com o Senhor Jesus? Segunda coisa, vivam de maneira digna na comunidade. A gente acha às vezes que expressar a graça de Deus, a glória de Deus, tem que ser só no nosso ambiente. Não. É aqui e lá fora. Na minha igreja eu coloquei uma frase, em alguns cultos eu coloco ela na frente. E diz assim: entre para adorar, saia para servir. A ideia de igreja é uma igreja que quando está junto ela se alimenta, ela recebe de Deus, ela se preenche de Deus. E quando ela sai, e quando ela está no seu convívio aberto com a comunidade, com pessoas de todos os tipos, então ela é luz e sal da terra. Então as pessoas estão olhando para ela. Então, no segundo momento, Paulo orienta como deve ser a vida de alguém dirigido pelo Espírito, no contexto da comunidade social. Quem nós somos? Quem nós somos para este povo que nos rodeia? Pensando em ideia de igreja física, né? Uma vez eu perguntei à minha igreja, lá numa palavra que eu estava dando a eles, se a nossa igreja fechar amanhã, que falta a gente vai fazer? Nunca mais a gente vai vir aqui. Qual é a falta que nós vamos fazer para um lugar onde nós estamos inseridos? A pergunta é: como é que a gente está testemunhando? Porque o projeto de Deus para nós é que a gente testemunhe. Olha como Paulo começa o capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus. Irmão, Paulo está elevando o nível. Ele está dizendo que as pessoas só vão poder ver Deus lá fora através de nós. Do versículo 1 ao versículo 16, Paulo fala: nós vamos ser esta vida digna quando nós testemunharmos. O cristão, membro do corpo de Cristo, deve se lembrar que de onde ele estiver, ele está sendo identificado com Cristo. Lá em Atos capítulo 13, quando chamaram os do caminho, que era assim que eram conhecidos os cristãos no começo, olha aquele povo do caminho. A primeira vez que eles são chamados cristãos em Antioquia, e a palavra em grego é Christianoi, que quer dizer pequenos cristos. As pessoas ouviam tanto eles falarem de Jesus, 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 o que Jesus fazia, como Jesus agia, e quando eles olhavam para eles percebiam que eles não só falavam, mas eles viviam como Jesus. E então eles se pareciam com Jesus, e porque eles se pareciam com Jesus, eles mereciam o nome cristãos. Será que hoje
A igreja deste momento merece o nome cristãos? As manchetes nos jornais sempre evidenciam os evangélicos quando alguma coisa os evangélicos fazem errado. Evangélico mata mulher. Olha lá, evangélico mata mulher. Se fosse um católico, não estaria católico mata mulher. Se fosse um espírita, não estaria espírita mata mulher. Se fosse um budista, não estaria um budista mata mulher. Por que o evangélico eles colocam em letras garrafais? Evangélico mata mulher. Porque eles sabem de onde eles devem esperar o exemplo. Eles sabem que é do cristão verdadeiro. Daquele que diz que conhece Jesus e que anda com Jesus. É de nós que eles esperam. É por isso que naquelas listas de políticos que tem problemas, que desviam dinheiro, lá na França, aqui não. Os primeiros que saem lá, quando saem, olha, sanguessuga, quem foi? Pastor, bispo, veterano, diácono, não sei o que e tal. Por que identificam? Porque eles não esperam isso de nós. Eles esperam olhar para nós e dizer, eles são cristianoi. Eles se parecem com Jesus. Eles pregam Jesus e vivem como Jesus. Então, quando a gente derrapa, quando a gente pisa na bola, quando a gente escandaliza, as letras garrafais vêm. Porque o povo precisa de um exemplo. E nós precisamos ser o exemplo deste povo. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e diz: vocês são a carta de Deus. Vocês são a carta de Deus. Vivam de maneira digna na sociedade, as pessoas estão olhando para nós. Como eu faço isso, pastor? É difícil. É difícil, mas tem um meio. E aí Paulo vai escrever um texto mais célebre, talvez, desta carta. Bem aí. Efésios 5:18. Não façam como fazem as pessoas que se embriagam com vinho e vivem na dissolução. Vocês não vão fazer mais isso. Vocês agora vão se encher de outra coisa. Enchei-vos do Espírito Santo. A ordem de Deus para nós, para viver de uma maneira digna do Evangelho em meio à comunidade, é aquilo que é um combustível para nós. Quem dirige a minha vida? Eu mesmo? As minhas paixões? Se for, então, eu estarei perdido. Mas se eu for dirigido, cheio do Espírito Santo de Deus, então eu vou cumprir o propósito e viver de maneira digna no meio de uma sociedade corrompida. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: olha, um cristão ali, ele não só fala de Jesus, ele se parece com Jesus. Billy Graham disse o seguinte: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Você tem permitido que Deus conduza a sua vida na comunidade? Como que os seus vizinhos conhecem você? Viva de maneira digna. Terceira coisa, Paulo então começa a afunilar e ele vai dizer: vivam de maneira digna no lar. O versículo 5 do 22 até o 6a, Paulo vai dizer da relação marido e mulher, mulher e marido. Vai falar da relação de pais e filhos e pais. E essa relação tem que ser movida por quê? Pelo enchimento do Espírito, para que nós possamos viver também de maneira digna no lar.
para que uma esposa olhe para o seu marido e não tenha medo de se submeter à orientação. E o marido, então, vai fazer com que isso seja normal e fácil para ela, porque o marido vai amá-la como Cristo amou a igreja. E desta maneira vai se cumprir aquilo que Deus quer, que a família seja também a expressão da sua glória. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje dentro do conceito cristão evangélico é um índice galopante de divórcio. Maridos que abandonam o lar, mulher que abandona o lar, pessoas que se casam e depois de algum tempo dizem, foi incompatibilidade de gênero, viu, pastor? Incompatibilidade de gênero. Eu quero ver o dia que você vai achar alguém que você vai ser compatível com o gênero dele. Não vai achar. Simplesmente o que nós estamos fazendo é permitindo com que as nossas vidas sejam regradas pelo costume desta era decadente, aonde se divorciar e casar, e se divorciar e casar, e se divorciar e casar, é visto como algo, olha, aquela ali já passou por 7 maridos. Sai na capa da revista. 17º casamento da Gretchen. 18º casamento de fulano. E a relação de pais e filhos, que hoje nós estamos vendo que filhos não respeitam mais os pais. Dentro da igreja, pais vindo confessar aos pastores, olha, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Por que será? Pais que também não sabem tratar os filhos, levam os filhos à ira, não amam, não mostram Jesus para os filhos. Paulo diz, não é assim. É preciso viver de maneira digna também no lar, para a glória de Deus. Seguindo, que o meu tempo já está findando, vivam também de maneira digna no trabalho. Capítulo 6, do versículo 5 ao 9, quando Paulo vai dizer, olha, você que é escravo, você trabalhe para o seu Senhor como se ele fosse Jesus. Já pensou nisso? Hoje eu vejo tantos crentes brigando no trabalho, desrespeitando os patrões, desrespeitando a hora do emprego, roubando dinheiro do patrão, porque vai lá para trabalhar e fica fazendo outra coisa. Crentes que são os primeiros a dar mau exemplo dentro da empresa. Os primeiros a ir para a rodinha da fofoca. Os primeiros a fazer mutim. Os primeiros a levantar a mão. Vamos para a greve, é isso aí. Nossos direitos. Já não tem mais nenhum cristão que trabalha dizendo, olha, eu trabalho para esta pessoa como se eu estivesse trabalhando para Cristo. Nós nos aprendemos, irmãos, nós nos esquecemos de ser escravos, de nos submetermos, de entendermos o propósito de Deus para a nossa vida brilhar como luz em todos os lugares que nós estivermos. Há também o contrário, patrões que são cristãos e que não sabem tratar. E Paulo diz aqui aos patrões o seguinte, vocês são senhores deles, mas lembrem que vocês têm um Senhor no céu. Então, tratem eles da maneira como vocês gostariam que o Senhor tratasse vocês. Se nós levássemos essa regra para todos os ambientes de relacionamento que nós temos. Há também uma maneira digna de viver no trabalho. E por último, para a gente encerrar, há uma maneira digna de viver a espiritualidade. O apóstolo Paulo termina o capítulo e a sua carta do versículo 10 até o versículo 20, nos lembrando
que nós estamos no corpo de Cristo e que essa vida que nós temos agora nesse corpo de Cristo é uma vida espiritual. Espiritual. E que nós precisamos aprender a discernir as coisas espiritualmente. A igreja tem se enfraquecido por causa da apatia espiritual. Os tempos modernos convergem para nos tirar a visão daquilo que é mais nobre. Então, vivemos a vida nesse mundo, achando que aqui é o nosso lar eterno. E nós nos esquecemos de uma máxima: nós estamos em guerra. Versículo 10, o apóstolo Paulo começa a dizer no capítulo 6, quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. E no versículo 2 a sentença: porque a nossa guerra, porque a nossa luta constante, diária, todos os minutos, o nosso inimigo não se cansa. Não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma batalha. Então lembre-se, do versículo 10 ao 2, Paulo vai dizer: lembrem-se, vocês estão em guerra. Irmãos, a terra não é nosso parquinho de diversão. Este mundo em que vivemos não é a nossa Disney. Nós não estamos aqui para viver e arrecadar coisas para nós mesmos. Este mundo está nos enganando como igreja. A igreja está gostando muito mais daqui do que o lar eterno. Eu brinco que às vezes alguns cristãos vão ser no arrebatamento levados pelos pés, né? Tanto, não, eu quero ficar. Deixa eu mais um pouquinho. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ai, gados. Estamos amando o mundo e as coisas que há no mundo. Enquanto o apóstolo João diz: não ameis o mundo, não ameis as coisas que há no mundo. No versículo 13 ao 17, ele então vai dizer: assuma as atitudes espirituais de um guerreiro. Você foi colocado no corpo de Cristo para guerrear. Deus deu a você armas espirituais. E estas armas espirituais estão aí descritas neste capítulo, para que você vivencie todas elas. Não é para você orar dizendo: agora eu coloco a capacete de salvação, agora eu coloco a coraça da justiça, agora... Não! É para isso estar impregnado no ser que vive para a glória de Deus. E em nenhum momento eu estou sem o capacete, então eu não preciso colocá-lo, porque ele está comigo o tempo todo. A fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Não pode faltar fé na vida de um cristão. Nós não precisamos de fé para alguns momentos. Nós precisamos de fé para viver toda a vida para a glória do nosso Deus. E não se esqueça, por último, lembre-se do valor da oração. Paulo termina a sua carta dizendo: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele vai dizer: lembre-se também de mim, orem por mim. Paulo encarecidamente pede orações em seu favor. Você quer ver uma igreja cada vez mais forte? Veja como é o culto de oração desta igreja. Nós precisamos ser o povo da oração. Nós precisamos alcançar as pessoas com os nossos joelhos. A expressão que o pastor Waldenberg usou aqui: um povo que visita
a sala de Deus em favor desta igreja. Nós precisamos nos render a uma vida de oração, porque é assim a maneira digna de viver a espiritualidade com o nosso Deus. Quero terminar nesta mensagem desta noite com uma pergunta para você que está aqui. Você está interessado em viver uma vida de maneira digna do Evangelho que os comprou? Você está interessado em viver como alguém que leva o nome de Cristo, não porque só fala dele, mas porque vive como ele? Porque esta é a maneira digna de viver para a glória do nosso Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude. Quero orar por nós. Senhor, é um grande desafio, mas esse desafio foi dado pela Tua palavra, e o Senhor deixou o Seu Espírito para que, agindo em nós, nos faça viver de maneira digna para a glória do Teu nome. Portanto, Senhor, é possível. E eu oro então por mim, pelos meus irmãos que aqui estão, e por todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver de maneira digna do Evangelho, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe.